Você já parou para pensar que pode estar usando a maior força criadora do universo contra você mesmo? A maioria das pessoas usa a imaginação para criar problemas que ainda não existem, ou imaginar um futuro onde tudo dá errado. Mas e se eu te dissesse que a sua imaginação é a chave que abre todas as portas da sua vida? Eu sou Bob Proctor e hoje eu vou te mostrar como transformar a sua mente em uma fábrica de possibilidades. Você já se perguntou por que parece que sua vida está emperrada, como se houvesse uma barreira invisível entre você e seus desejos? Essa barreira tem nome e mora dentro da sua cabeça: imaginação mal direcionada. A maioria das pessoas imagina o pior: que vão perder o emprego, acabar o relacionamento ou nunca sair das dívidas. E esse padrão se repete como um disco riscado mental, com medo, dúvida e escassez dia após dia. Esses pensamentos surgem logo ao acordar. E se nada der certo? E se for uma cobrança? E se não for bom o suficiente? Sua imaginação fora de controle cria cenários negativos e atrai aquilo que você mais teme sentir. Você já viu uma pessoa rica, saudável e feliz repetir: "Não vai dar certo"? Claro que não. Suas mentes operam noutra frequência. Não é pensamento positivo barato. É física, neurociência e vibração. Sua imaginação gera imagens que viram emoções e vibrações. Essa vibração determina se aquilo que você deseja vai se aproximar ou se afastar. Anos atrás, eu limpava chão em Toronto e ganhava o equivalente a R$ 1.400 por mês. Mal dava para o básico. Até que um homem me deu o livro Pense e Enriqueça. E descobri que meus pensamentos estavam moldando minha realidade. Eu imaginava fracasso e vivia fracassando, até que decidi imaginar sucesso. E tudo começou a mudar. Não foi mágica, foi foco, disciplina e decisão. A mente é como um projetor de cinema. Tudo que você coloca nela será projetado na tela da sua vida. Se você coloca medo, viverá situações assustadoras. Se coloca dúvida, viverá insegurança. Mas se coloca fé, certeza, visão e propósito, começará a viver exatamente isso. E eu te pergunto, o que você está imaginando todos os dias? Que tipo de filme está em cartaz aí dentro? A maioria das pessoas pensa mais no que não quer do que no que realmente quer. E aí elas dizem: "Mas Bob, eu só quero paz, eu só quero um emprego melhor, eu só quero parar de me preocupar." Mas o problema está exatamente aí. Elas estão usando as palavras certas com as imagens erradas. Dizem quero paz, mas imaginam brigas. Dizem quero dinheiro, mas imaginam boletos vencendo. Dizem quero prosperidade, mas sentem medo de abrir a conta bancária. A mente consciente diz uma coisa, mas a mente subconsciente está vibrando outra. É por isso que as pessoas vivem travadas. Não porque são burras ou preguiçosas, mas porque estão usando a imaginação como arma contra elas mesmas. Agora imagine por um instante que você tem um poder criador dentro de você e que tudo o que você pensar com intensidade inevitavelmente se materializa. Imagine-se morando onde sempre quis, acordando com gratidão, alegria e tranquilidade, recebendo uma ligação com uma oportunidade que muda tudo. Imagine seu corpo cheio de energia, sua conta cheia de dinheiro e seu coração cheio de paz. E faça isso por 5 minutos, todos os dias, sem interrupção. No começo vai parecer ridículo, sua mente vai dizer que isso não funciona. Mas é porque ela está viciada em sobreviver, não em prosperar. Estudos da Universidade de Yale mostram que o cérebro não distingue entre o que é intensamente imaginado e o que é real. Por isso, atletas visualizam antes de competir. É por isso que executivos com patrimônio de bilhões de unidades monetárias têm rotinas de mentalização antes de reuniões importantes. É por isso que pessoas como Jim Carrey escreveram cheques para si mesmos anos antes de ganharem aquele valor. E ele ganhou. Você acha que é coincidência? Então agora me diga, o que você quer ver na tela da sua vida? Esse filme só vai passar se você for o roteirista e o diretor. Tudo começa com o que você imagina. Porque quando somos crianças, ninguém precisa nos ensinar a imaginar. É algo natural, instintivo. Aos 3 ou 4 anos você era um mestre da criação mental. Transformava uma caixa em nave espacial, uma toalha em capa, um lençol em castelo. Mas aí algo acontece. Você entra na escola e começa a ouvir frases como "pare de sonhar acordado" e "volte para a realidade", e sua imaginação começa a ser silenciada. Sem grandes perspectivas,
Reprovado várias vezes na escola, eu acreditava que era burro, porque o sistema nunca valorizou o que eu imaginava, só o que eu memorizava. Até que um dia eu percebi que aquele silêncio que me fazia olhar pela janela e desenhar planos malucos era o grito da minha alma tentando me lembrar de quem eu sou. E talvez você esteja vivendo isso agora, ouvindo isso com uma sensação de vazio, como se tivesse esquecido algo importante, desconectado de si mesmo. Aí eu te digo, você não está quebrado, só foi convencido a se encaixar num molde que nunca foi seu. É hora de recuperar isso e reivindicar seu direito de sonhar alto, de usar sua imaginação como quando era criança, mas agora com o poder de um adulto. Imagine se a escola tivesse ensinado você a visualizar metas com clareza, a projetar sua vida como um arquiteto projeta uma casa, a mentalizar o sucesso antes mesmo de acontecer. Os resultados seriam tão diferentes que você não se reconheceria. E não, isso não é teoria bonita, é prática real. Crianças têm energia, curiosidade, entusiasmo, não têm medo de errar, de parecer bobas, de tentar o impossível. Agora me diga, quando foi a última vez que você se permitiu imaginar livremente, sem se preocupar se faz sentido, sem julgar se é realista ou limitar pelo que os outros pensam? Porque a mente delas está livre da prisão que o mundo adulto constrói. Por isso, os gênios como Einstein, Da Vinci e Tesla nunca abandonaram a mente de criança. Talvez você tenha passado a vida tentando se encaixar em algo que sufoca sua essência, seguindo regras que não criou e ignorando aquele sussurro que diz: existe algo mais. E existe mesmo. Há uma parte sua que nunca deixou de sonhar, só está adormecida. E tudo o que você precisa fazer é acordá-la, começando simples, com papel e caneta. Escreva com detalhes como seria seu dia perfeito, como se fosse real, onde você acorda, com quem está, o que faz, como se sente, e não se censure. Escreva como uma criança desenha, sem medo do ridículo, com a alma escancarada, pois é nessa prática diária que sua imaginação volta a ganhar vida e você começa a enxergar. Você começa a ver oportunidades antes invisíveis, a agir com coragem que antes não tinha, a viver uma vida que só existia dentro de você, mas que sempre esteve aí. Você já ouviu falar na técnica do ator? William James, da Universidade de Harvard, dizia que devemos agir como a pessoa que queremos nos tornar. Isso transforma tudo. Ele não distingue uma experiência intensamente imaginada de uma vivida. Então, quando você se comporta como se já fosse aquela pessoa que deseja ser, seu cérebro começa a reconfigurar suas conexões neurais. Você literalmente começa a se tornar quem está representando. E o segredo não é fingimento superficial, nem uma máscara, mas uma construção interna, um treino diário. É um papel que você assume até que se torne sua verdade. E quando comecei a estudar esse princípio, ainda era um homem quebrado, inseguro, com uma identidade que não me servia. Mas decidi conscientemente começar a me portar como alguém bem-sucedido, o que não significava gastar além do possível, mas mudar postura, voz, decisões, olhar. Lembro de uma vez em um evento em Chicago, em que eu era apenas espectador, mas me comportei como se fosse o palestrante principal. Cheguei cedo, me vesti bem, fui proativo. Naquele mesmo dia, um organizador me notou e 3 meses depois me convidou para falar num seminário. O primeiro de muitos, tudo porque me comportei como alguém que já estava lá. Quer mudar sua vida? Comece a agir como se ela já tivesse mudado. Observe como agem os empreendedores de sucesso, como tomam decisões e como falam de si mesmos. Depois copie. Não espere validação, vista o papel antes do título. E se quer um relacionamento saudável, haja como quem já se sente amado, para atrair quem vibre nessa frequência. Se quer saúde, haja como alguém que respeita o corpo mesmo com hábitos antigos ainda presentes, porque o comportamento vem antes da mudança e a imagem mental antes do resultado. Jim Carrey é um caso famoso. Antes de ser ator, ia às colinas de Hollywood, visualizava o sucesso e escreveu para si um cheque de $10 milhões por serviços de atuação. Ele carregava esse cheque no bolso e agia como se o futuro já estivesse garantido, e anos depois recebeu exatamente esse valor, $10 milhões, pelo filme Debbie and Lloyd. Não foi coincidência,
Foi alinhamento entre imagem interna e ação externa. Então pergunto, como você está se comportando agora? Como quem quer ser ou como foi forçado a ser? O mundo te trata com base em como você se apresenta, e só se apresenta com força quem acredita no papel que assumiu. Então não espere. A transformação começa na sua decisão. Decida representar sua versão mais elevada com coragem, presença e intenção. E agora te dou um exercício simples. Escolha uma área da vida que deseja transformar. Durante 7 dias, feche os olhos por 10 minutos e imagine com detalhes como seria viver como sua melhor versão, depois haja como essa versão fielmente, mesmo que ninguém saiba. E eu te garanto, com o tempo, o mundo à sua volta vai começar a se adaptar à nova pessoa que você decidiu ser, porque o mundo externo sempre acompanha a transformação interna, nunca o contrário. E você pode começar agora mesmo. Sem permissão, sem aval, sem esperar mais um dia, haja como quem você deseja ser e verá. Não demora muito, o mundo inteiro começa a te tratar como tal. Existe algo extraordinário fluindo dentro e fora de você neste exato momento. Uma energia invisível, criadora, real, que molda tudo ao seu redor. Você talvez não perceba, mas ela está aí. E o mais impressionante é que responde diretamente às imagens que você mantém na sua mente. Nos anos 30, um fotógrafo russo chamado Semyon Kirlian descobriu uma forma de capturar essa energia ao redor do corpo humano. Usando alta frequência, ele conseguiu fotografar uma aura vibrante que emana de cada ser vivo. Não é crença, é ciência, é medido, é observado. Aquilo que você pensa, sente e imagina não fica só dentro de você. Vibra para fora e é essa vibração que dita o que você atrai ou repele. Não é um papo esotérico, é física, é biologia, é eletromagnetismo. A energia que sai de você é determinada pela imagem que você sustenta. Se a imagem é de fracasso, a vibração é de escassez. Se é de culpa, a vibração é de autossabotagem. Se é de medo, a vibração é de paralisação. Mas se a imagem for de prosperidade, de amor, de liberdade, então é isso que começa a se mover em sua direção. Lembro de uma época em que eu tentava fazer meu negócio crescer. Fazia de tudo, reuniões, ligações, estratégias, mas nada fluía. E por mais que por fora eu dissesse que acreditava, por dentro eu estava cheio de medo, me sentia como um impostor. Me questionava, será que eu sou bom o bastante? Será que alguém vai realmente me ouvir? E claro, os resultados refletiam isso. Até que um dia pensei, se toda ação parte de uma vibração e essa vibração vem da imagem que sustento, então preciso mudar a imagem. Foi aí que tudo virou. Passei a visualizar todos os dias pessoas se conectando comigo com entusiasmo, plateias lotadas, aplausos, transformação. E mais importante, comecei a sentir isso como se já fosse real. E então vi o fluxo mudar, ligações retornadas, portas se abrindo. Por quê? Porque mudei o campo vibracional que emanava de mim, mudei a imagem e isso mudou tudo. Já reparou como algumas pessoas entram num lugar e imediatamente atraem atenção, respeito, oportunidades? E outras com as mesmas habilidades passam despercebidas? A diferença não está no que elas têm, mas na energia que elas emitem. E essa energia nasce de uma imagem interna. Você quer ser respeitado? Veja-se como alguém digno de respeito. Quer ser desejado? Sinta-se desejável primeiro. Quer ser bem remunerado? Veja-se sendo pago com gratidão e abundância pelo que entrega. Tudo começa aí, e não adianta tentar enganar o processo. Você pode vestir a melhor roupa, ter o melhor currículo, dizer as frases certas, mas se a imagem for de escassez, dúvida ou medo, sua vibração vai gritar isso antes mesmo de você abrir a boca. O que está dentro transborda para fora. E quando isso acontece, o universo escuta. As pessoas sentem, o mundo reage. Você já deve ter sentido isso, já esteve perto de alguém e pensou, não sei o que essa pessoa tem, mas ela emana algo diferente. Ou o contrário. Entrou em um lugar e imediatamente se sentiu drenado, pesado, como se algo estivesse fora do lugar. A energia não mente, e a sua está sendo moldada neste exato instante pela imagem que você mantém na sua mente. Por isso, não aceite mais carregar dentro de si imagens que não representam a vida que você quer viver.
Você pode mudar isso agora. Feche os olhos, respire fundo e construa uma nova imagem. Veja-se vivendo com leveza, com propósito, com dignidade. Veja as pessoas reconhecendo o seu valor. Sinta o prazer de acordar com entusiasmo. Visualize detalhes, o som do ambiente, a sensação no seu corpo, as palavras que você ouve. Mantenha essa imagem por alguns minutos e faça isso todos os dias, porque quanto mais nítida for a imagem, mais poderosa será a vibração. E quanto mais consistente for a vibração, mais inevitável será o resultado. Você não precisa ver para começar a crer, mas precisa crer intensamente para começar a ver. A imagem está nas suas mãos e a energia já está pronta para responder. Agora é com você. A imagem que você sustenta dentro da sua mente é o molde da sua realidade. Nada, absolutamente nada, acontece na sua vida sem antes acontecer na sua imaginação. É ali que tudo começa. É ali que você planta, e mais cedo ou mais tarde aquilo que foi semeado vai florescer. Use esse poder com consciência. Use esse poder com intenção. Porque quando você muda a imagem, muda a vibração. Quando muda a vibração, muda o resultado. E quando muda o resultado, muda a vida. Agora, se você quer subir mais um degrau nessa jornada, o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela vai te levar ainda mais longe.